Olá, o nosso armarinho está de portas abertas, o expediente começou por aqui e você sabe, toda terça-feira, 8 da noite, tem conteúdo inédito. Para não variar, estamos gravando mais uma vez de Belém para a Amazônia Brasil. E para não perder nenhum dos nossos conteúdos, assina o canal no YouTube, ativa as notificações e compartilha o conteúdo, que é isso que nos ajuda a chegar ao máximo possível de pessoas. Se preferir, você pode seguir o Armarinho nas plataformas de áudio Spotify, Amazon e Google Play. E o nosso armarinho também está no Twitter e no Instagram, @armarinhopdc. Bora tricotar? Ou melhor, excepcionalmente hoje a gente vai cozinhar, não é isso? Lamentavelmente eu não cozinho nada, porém temos um convidado que é mestre nos temperos e saca tudo sobre o assunto, e é com ele que a gente vai conversar hoje, nesse nosso 5º episódio da primeira temporada. E olha só, além de cozinheiro, ele é kitesurfista, empreendedor, agitador cultural. Eu vou chamar de agitador, depois se ele achar que não é agitador, ele conserta, tá bom? Nosso convidado é o Saulo. Tudo bem, Saulo? Tudo, Rita. Saulo como é que tá? Eu estava aprendendo a falar esse sobrenome, vem de onde? Então, vem dos confederados, né? Vim da família americana e que foi abraçado na Amazônia. E é uma história muito legal que a gente vai contar aqui também, né? Obrigado aí por me receber, abrir as portas do armarinho para a gente estar aqui nesse papo gostoso, que já gostei. Maravilha, Adelaide, Saulo. obrigado. Olha só, Saulo é idealizador do Vai Tapajós, do Tapajós Kitesurf e da Cozinha Tapajós. O cara não para, tá? Ele vai falar aqui de todos os restaurantes que ele tem, que ele tá abrindo. E aí eu pergunto, Saulo, amigo, tanta energia e principalmente o dinheiro para pagar tanto IPTU, não é? Porque são muitas casas do Saulo já. São muitas casas do Saulo. Mas tem uma força que me move, né? Que é o que todo dia me faz levantar e olhar para frente e talvez fazer mais projetos, mas deixar esse legado, né? Que são todas as pessoas que esse projeto envolve. Então são para pessoas e por pessoas. Então muita gente já me perguntou e disse... Inclusive minha família chegou e disse, já não dá para começar a pensar em parar um pouco, já não está legal? Eu falei, dá. Se vocês sustentarem mais de quase 1.000 famílias que direto e indiretamente estão no projeto, vivem disso, tá tudo legal. Além do respeito com tudo que é nosso, né? Que a gente vai falar um pouco essa parte dessa inclusão, né? No processo. De quem planta, quem colhe, quem pesca, quem maneja, quem transporta, quem serve, quem cozinha, é uma quem cadeia leva, gigante, quem divulga. Né, sim, uma cadeia gigante. E principalmente a valorização da nossa região, das nossas pessoas, né? Da nossa agricultura familiar, da nossa várzea, do nosso mangue, de tudo isso, da essência como ela é. Que falta isso. A gente valorizar ela dessa forma. Eu queria começar do começo, falando um pouquinho dessa tua transição de carreira, digamos assim. Inclusive um termo que está na moda, né? Mas tu eras um homem do mundo corporativo e quando foi que girou aí... Quer dizer, continua um empresário... Não girou, fui demitido. A verdade é essa. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, fiz administração e entrei tinha abandonado direito e fiz um curso técnico de administração, enfim... Acabei entrando em multinacionais. Então, trabalhei 12 anos, 6 anos numa e 6 anos na outra. E aí eu fui demitido. E aí eu estava construindo a minha casa na praia e disse, putz, eu não quero mais isso também. Isso aqui o local me fez pensar diferente. E olha que eu sou um caboclo da beira do rio, meus pais sempre moraram na beira da praia. Só que quando você é jovem, todo mundo pensa em querer ser rico, né? Eu quero ser alguém na vida, quero ser rico, né? Quero ser... Acho que não foi diferente comigo, né? Então você vai em busca daquilo ali, né? Só que o legal é isso, que eu segui uma trilha e não um trilho. Eu fui buscando onde que era melhor o caminho, o que era melhor para mim, tudo. Só que não tinha me encontrado. E realmente eu me encontrei depois disso. Eu tirei quase 2 anos sabáticos. E foi uma história que até omiti um pouco da família como é que eu estava realmente. Não tinha grana, não tinha nada. Tinha acabado de fazer a casa lá na praia.
A gente tá falando de que praia, pra quem não Carapanari, conhece? Fica entre Santarém e Alter do Chão. Chato aquele lugar, hein? Então era um e lá sonho. é a primeira casa do Sim. Lá na Lá é verdade. matriz, né? Lá é onde assentou primeira estaca ali. Como né? meus pais moravam em Santarém, nós tínhamos casa em Alter, então a gente foi sempre acostumado a ter casa, morar na beira do rio. Tanto que a gente chamava a frente da casa o lado que dá pro rio, e não o lado que dá pra rua. Quem mora lá na beira do rio, a gente chama assim, na beira do rio mesmo, a frente da casa, a porta da serventia, né, é o rio. E como diz o novo livro do meu irmão, tudo que é bom, a gente aprendeu que vem do rio. Que era o pescador, o peixe, nossos amigos, a brincadeira, né, o vento, o horizonte. Tudo vem do rio. Né, coisas boas. Normalmente o que vinha por trás, vinha da rua, não era bom. Era conta, carteira, essas coisas. Então, o que acontece? Quando eu viajei, a gente ficou louco sempre com essa essência de morar na beira do rio. Aí eu comprei essa areazinha, eu já trabalhava, né, multinacional. E aí eu fui demitido, tinha acabado de fazer a casa. E aí eu disse, bom, agora também não quero nada. Fiquei bem ruim e tal, não fiquei legal. E aí foi o momento de me encontrar. Né? E o primeiro exercício foi externar bens materiais. Porque quando você trabalhar, você pega aquele PVCzinho, né, que chama de cartão de crédito, coloca ali, coloca aqui, você tem as coisas. E aí, como é que é viver também sem as coisas? Né? Viver com pouco, com menos. Né? Não pensar talvez num consumismo desenfreado, né, que a gente está. Então foi um exercício, foi onde eu aprendi muito. Saulo, isso tem o quê? 15 anos? 20 Isso anos? tem 16. 16 anos. É engraçado tu contares isso porque 16 anos não faz tanto tempo, Não. né? E as pessoas olham e acham assim, quando veem hoje, né, os teus empreendimentos, os teus projetos, eles não conseguem imaginar que tu começaste lá, 16 anos, né? 16 nesse processo. Acho que você começa quando você entra no campo pro jogo. Né? Quando você estudante eu trabalhei. Eu estudei aqui em Belém. E aí trabalhei numa lanchonete. Meu primeiro emprego foi numa lanchonete. Eu tinha que sair 3h30 da manhã de casa, pegava 4 horas o ônibus e ia pra Cidade Nova. Eu fui auxiliar de chapeiro. O chapeiro era um irmão meu. Então assim, pra gente estudar, a gente estudava e tinha que trabalhar. Esse foi o ensinamento dos meus pais. Né? Para ter as nossas coisas. Porque, poxa, 4 irmãos na capital era caro. Morávamos bem, estudávamos em colégios bons. Então, a gente queria a nossa coisinha, tinha que trabalhar também. Então, já foi o ensinamento. Eu acho que a história começa de lá, entendeu, Adelaide? Não é dos 16 anos. Eu vou um pouco além. Porque dizem, pô, mas é o que Saulo deu, né? Eu odeio quando falo, deu sorte, né? Não, eu busco todo dia a minha sorte. Cedo da manhã, durmo 3 da manhã, cedo eu tô de pé. Então, é esse que é o grande X da questão. É uma construção gradativa a longo tempo. E todo dia um aprendizado e uma construção. E ali demitido com a casinha, casinha recém-feita, ainda na não praia, o que aconteceu? Com uma vista de milhões. Vista de milhões, né? E aí foi esse encontro, né? Ficou só um caseiro comigo, eu tinha demitido ele não quis ir embora porque eu tinha ajudado ele, tem toda uma relação de cumplicidade. E foi quando eu aprendi mais ainda essa harmonia de pessoas, natureza, vivência, respeito, amor, humanidade, né? E a gente ficou muito junto. Então eu pescava tudo, minha mãe perguntava, tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo. Dona Mãe é Dona Selva. A Dona mãe é Dona Selva. Selva. Eu amo esse nome. Nós somos conhecidos como os filhos da selva. Que coisa maravilhosa. Né? Temos 4 filhos, né? Meu pai é falecido. Tava tudo escrito, Fabiana é Dona Selva. Né? Tava tudo escrito. E Dona Selva Guerreirona. Tá lá. Ela esteja assistindo aí, brigando vai a gente. Assistir Dona Selva. Depois a senhora só confirma. Não, e ela aqui, fala que manda sua mãe. Tá certo, e tem que obedecer e pronto. E eu quero saber quem cozinhava, Dona Selva ou Fabiano? Os dois. Sempre cozinharam muito. Mamãe, aquela comida de casa, muito boa, afetiva, memória afetiva. Papai já mais audacioso. Então eu e meus irmãos viemos descobrir que ele era um puta chefe depois que a gente começou a viajar e poder ter acesso a outras comidas. Que a gente dizia, caramba, o cara fazia isso. Ele era um autodidata. Né? Meu pai falava várias línguas, tocava violão de ouvido e cozinhava muito. Era eletricista, né? E cozinhava todo dia à noite e finais de semana. E eu nasci e cresci com aquela fartura, ele fazendo aquelas comidas e de partilha para os amigos e trazia felicidade. Minha mãe também, mas ela sempre dava o apoio ali com ele, tudo, fazia, mas ele
Ele transformava a comida numa verdadeira festa. E eu lembro que eu ainda moleque, eu dizia, pô, pai, monta um restaurante. Ele dizia, vou nada, pai, eu vou quebrar porque eu vou dar comida, eu não vou vender. Eu sempre ouvi ele falar isso. Né? E tive a felicidade ainda de abrir o restaurante, que eu vou contar essa trajetória que é muito legal, Rita. Ele ainda estava em vida. E 2 anos ali, né, fiquei desempregado, comecei a me encontrar, ter uma vida... e ele dizia, e aí, rapaz, bora, te mexe, tu não vai fazer nada? Não, ainda tô na minha, tô... E foi importante. Para mim, hoje, foi a melhor fase da minha vida. Porque foi divisor de águas, foi onde eu me encontrei, foi onde eu externei bem materiais, foi onde realmente valorizei o que deveria ser valorizado. Eu sempre velejei kite, né? Os esportes náuticos lá, nós sempre fomos um dos primeiros a fazer. Meu pai levou com um amigo dele sempre os primeiros veleiros, laser, esporte náutico. Windsurf foram eu e meu irmão os primeiros a velejar lá, e depois kitesurf também. E aí eu disse, pô, vou dar aula de kite, né? Vou dar uma aula voluntária aí. Mas ninguém, meu irmão. Mas ninguém. Porque nada que tem valor pro ser humano, eles acham que não presta. Quando eu comecei a cobrar, encheu de aluno. Peraí. Você tem que precificar para eles o teu acharem trabalho. que tinha um valor. Por isso que valorização e precificação são coisas diferentes, mas uma pode se completar a outra. Isso é legal. Tenho valorização com o meu trabalho, eu preciso fazer a precificação disso. E isso vale também esse exemplo para o meu trabalho nos restaurantes. Comecei a cobrar, começou a aparecer uns alunos. E no final do kite sempre fazia uma comida, uma macarronada, tinha uns franguinhos de leite que é conhecido lá, às vezes assava um peixe, numa churrasqueirinha no chão lá, com tijolo. Tinha aquela história, né? Uma piracaia. E no inverno amazônico, que são nosso período de chuva, que é o primeiro semestre, não tem kite. Aí eu disse, caramba, eu queria fazer alguma coisa aí. E aí eu comecei a dar algumas palestras em empresas, treinamentos, de toda a minha herança de multinacional. Legal? E aí eu fazia o coffee break ou o lanche dessas pessoas, só que eu não dizia que era eu. Pô, senão eu dizia assim, pô, esse palestrante tá matando o cachorro a grito. Tá oferecendo tudo. Só que para eu vender essas palestras, eu oferecia de graça e dizia pro cara pagar só o lanche, o coffee break, que era para mim também. Olha que interessante. Então, assim, o que eu percebi nesse tempo foi que tanto os alunos de kite quanto o pessoal que ia fazer palestra gostavam mais da comida do que da aula e do que da aula de kite. Que atraía mesmo era o tempero. Que atraía mas era uma comida de verdade, uma comida sem reinventar a roda. O que tu servias lá? Curiosidade. Então, eu fazia de tudo um pouco sempre, mas era muito mais peixe, né? Peixe assado na brasa, uma coisa simples. Né? Mas às vezes um acompanhamento legal, né? Fazer uma massa, uma galinha caipira, né? Já me disseram que tu és apaixonado por galinha caipira. Eu sou. Eu sou louco por galinha caipira. Faço, mas eu gosto mais de comer das senhoras que criam e que fazem daquele jeitinho, daquele toque de mão que ninguém vai fazer igual. Inclusive, quando eu viajo bastante. Então, passei um dia agora em Santarém e esse dia eu quis comer encomenda de uma professora da minha comunidade, que é uma história legal também que eu vou contar aí nesse nosso bate-papo. E aí eu fazia isso, eles gostavam. E aí falaram, pô, Saulo, abre um restaurante e tal. Eu disse, pô, só vou abrir lá em casa, na varanda, né? E aí coloquei 5 mesas, um fogão de 2 bocas que meu pai me deu e abri o restaurante. Fiei essas mesas, um grande amigo que acreditou em mim, disse, não, leva, tu vai pagar como tu puder. E Saulo, nessa época eu imagino que o acesso não devia ser fácil, que devia ser bem difícil só chegar lá. Chegava de carro traçado e quem sabia o caminho, porque era por vários ramaizinhos, não era aquela estrada reta, eram vários ramais por dentro do mato. E a gente fica em um determinado momento para chegar lá sem internet, né? E essa história é legal, que eu tenho que contar para vocês. Porque quando eu coloquei as 5 mesas, arrumei, comprei os pratos, fui no mercado, né, e comprei o peixinho, fui nas lojas, nas empresas de bebida e ninguém me recebeu. Eu tive que ir naquelas distribuidoras de rua e uma pessoa acreditou em mim, disse, não, leva, depois tu paga. Foi assim, foi tudo muito, né, no início foi bem difícil. E aí eu convidei 20 amigos, porque 5 mesas, 4 cadeiras,
20 pessoas, né? Aí convidei, foram 22, porque o meu irmão é meio desligado, levou mais 2. Eu disse, porra, não tem cadeira, né? Aí peguei 2 tamboretes da cozinha, colocamos, foi tudo certo, né? Já tinha alguns pratos legais que eu fiz naquela época. E na época eu mesclei o restaurante em comida regional e numa comida internacional. Por quê? Porque quem estava na região estava um pouco cansado de comer a comida regional, né? Eu vou para um restaurante e vou comer uma caldeirada. Esse foi o meu maior desafio. Colocar comida regional na minha região. Colocar um restaurante bom de comida paraense no Pará. É difícil. Porque todo mundo quer comparar. Minha mãe faz melhor, minha sogra faz diferente. Todo mundo tem a receita na A moça que trabalha lá em casa é né? melhor. Meu irmão, é um comparativo do cacete. Eu digo, como é que eu vou achar uma forma... E foi muito legal, que foi muito natural isso. Enfim, fiz metade do cardápio regional e metade internacional. Muito interessante. Porque o cara... E era assim, era dito e certo. As pessoas da cidade gostavam do que era de fora e o turista gostava do que era regional. Primeiro dia, 22 pessoas chegaram, primeiros pratos. Aí começaram a dar umas dicas lá, né? Porque vou falar coisas para vocês que ninguém sabe, eu nunca nem postei. Né? Que eu abri o restaurante e eu não tinha energia. Não tinha energia. Aí eu tinha puxado um ramalzinho do vizinho e eu pagava uma tarifa para ele. Um gato legalizado, né? É isso. Só que chegava muito fraquinho, que era longe, né? E o fio era fino. Só dava para acender algumas luzes, uma geladeira, e quando eu ia ligar o liquidificador, a geladeira tremia. Ela queria parar, que a energia caía, eu tinha que desligar a geladeira para ligar o liquidificador e vice-versa. Né? Então, assim, peixe no gelo, né? Proteína, bebida no gelo, fogãozinho, 5 mesas. O pessoal foi e falaram assim, olha, muito legal, só melhora aqui. Começaram a dar aquelas dicas bacanas que você tem que filtrar, né, as críticas, o que dá para mudar e o que não dá. E até hoje é assim. Todo mundo tem muita inteligência, né, para dar ideia, né? É difícil, fácil, né? é fácil, né? Tanto que eu digo que eu fiz aquela caixinha, né, para... Meu nome? Sugestões. Não, eu disse que a de sugestão encheu. Eu fiz uma caixinha de dinheiro agora. Para colocarem dinheiro. Eu digo, olha, sugestão já tem um monte. Me dá dinheiro para fazer essas ideias Põe aí. o QR Code Põe o QR agora, Code, assim, né? Agora, mande seu Pix, né? Então, fizeram as colocações e falaram, olha, a luz tá um pouco... É legal, a penumbra, né? Eu sempre gostei de lance de luz, né? Meia luz baixa, luz de vela. Aí eu disse, não, a gente vai melhorar isso aí. Mal sabiam que eu não tinha energia para melhorar isso. Enfim. Primeiro dia. Segundo dia. Né? Eu abri o restaurante, dei aula de kite de manhã, de dia, só abri à noite. 7 horas abri o restaurante, não deu ninguém. 7h30, 8 horas, 8h15, não chegou ninguém. Lógico, meu estoque de amigos e família que eu tinha que convidar, eu convidei no dia antes. Eu não tinha mais ninguém para convidar no segundo dia. E aí, era distante, só chegava carro 4x4, não tinha placa, não tinha rede social, não tinha propaganda. Eu me achei o maior idiota do mundo. Sério, eu sentei na escadinha que tinha lá na varanda, baixei minha cabeça, né? O pessoal que estava comigo ali no início veio e estava a minha namorada, o irmãozinho dela, e tinha um amigo meu que eu tinha convidado para me ajudar, né? E o meu caseiro. Então, era a equipe que eu tinha no início ali. Aí chegaram e falaram, não, relaxa, vai dar certo, né? Depois de um tempo eles falaram assim, pô, a gente falou por falar mesmo. A gente tá com medo também, nem a gente acreditava. Deu 8h45, eu vi a luz de um carro de longe. Eu disse, opa, cliente. Alegria, né? Vamos lá, vou receber. Como minha casa, receber na porta. Eu fui em direção ao terreno, né? Era cheio de árvore, não era um estacionamento, era um terreno. Aí fui em direção, o carro parou de longe, eu também parei, né? Aí eu andei um pouco, o carro andou. Aí o carro parou, eu parava. Aí ficou um com medo do outro, escuro, né? Aí o cara baixou assim, 4 dedos do vidro e eu disse, estão perdidos? Eles falaram, estamos. Disse, nossa, puxa vida, né? Veio aquele gosto de fel, para não dizer de outra coisa, na boca. Eu disse, tá, mas vocês estão procurando a casa de quem? Eles falaram, olha, não é bem uma casa. É uma casa de uma pessoa que parece que abriu um restaurante ontem.
Eu disse, é aqui, Sou bati eu. palmas, não sabia nem por que era, né? Desesperado. Entra, vamos lá. Entra, abri a porta, sentei na mesa e do jeito que eu sempre fiz, atendi, expliquei um pouco, falei dos pratos, né? Bom de conversa. Porra, já contando vendeu ali o uma primeiro mentira prato. da porra, uma potoca, meu irmão. Isso aí que vende mesmo, o pessoal gosta. E aí tá aquela história toda ali. E aí eu perguntei no meio da conversa, Adelaide, Rita, mas como é que vocês souberam? Eles falaram, uma amiga em comum que veio ontem nos falou que você abriu, que tá muito legal, tá tudo muito gostoso. Na hora que eu tô conversando com eles, eu vejo o segundo farol do carro, o terceiro, o quarto. Aí tu sentiste que O ali quinto. o negócio ia bombar. Simplesmente no segundo dia, eu recebi 45 clientes. Rodei 2 vezes no restaurante. E todo ano, dia 23 de julho, que é o dia que eu abri, eu sempre agradeço a esses meus 20 amigos e familiares. Nós temos um grupo, inclusive, de WhatsApp. Ou em algum momento a gente faz um almoço, um jantar e confraterniza para agradecer. Que foram pessoas que me ajudaram. E aí a casa do Saulo virou o hype do momento, né? Porque Calma, também não foi tão assim, né? Eita, tu já tá pulando um estágio imenso. aí todo Parece Nossa, novela, não, né? parece Que no novela. capítulo seguinte, né? Parece 2 anos depois, né? Aparece aquele 2 nomezinho, anos depois. Aí tudo bem. Ninguém pode ir a Santarém e não Não. fazer aquela foto No clássica coração do coração Tapajós, do né? Tapajós. E aí foi, realmente começou, foi um desafio, foi badaladinho, né? Foi início do verão, era julho, né? E passei o verão, foi muito legal. E eu cheio de marra. Não largo meu kite, o restaurante fica ali só à noite, o kite é de dia. Começou a chegar cliente de dia a sentar e dizer, eu só saio se eu comer. Foi. Aí eu comecei a cozinhar também de dia. E aí veio de novo o inverno amazônico. E aí eu passei uma situação difícil, porque eu já tinha algumas pessoas trabalhando com a gente e a gente não tinha nada de cliente. Aí atolava carro, vinha tudo de novo a história, né? Se repetiu. Quando deu o primeiro boom do verão seguinte, assim, uma semana bombástica, porra, legal, vou pagar a conta, todo mundo que eu fiei vou pagar, sempre me preocupei muito com isso, muito, e por isso que eu consegui passar a pandemia, por ser justo nas coisas, muito controlado no restaurante, nos custos, entender que tudo que entra não é nosso, é de todo mundo. Amigo, haja planilha de Excel nessa parada, tem né? muito controle, tem. Pra poder deixar tudo Tem, bem tudo bem organizadinho organizado. aí, porque... E aí veio uma coisa muito chata, que foi quando eu quase desisto de novo, né? 2 momentos na minha vida eu pensei em desistir. Foi esse, quando eu tô voltando, que eu consegui a grana para pagar as coisas, eu fui assaltado, né? Aí me levaram tudo, me amarraram, me jogaram no mato, e foi até uma repercussão na cidade. E para completar, a partir daquele dia as pessoas ficaram com medo na época e não foram mais à noite. Aí eu só abria o restaurante de dia. Aí eu comecei uma vibe de novo, todo um desafio, quebrar divulgaram, né, isso, então quebrar esse lance do medo, né, de dizer, olha, a resistência, isso foi pontual, isso pode acontecer até dentro de uma igreja, como já aconteceu uma vez, uma igreja foi assaltada lá, entendeu? Então, foi comigo, eles não queriam o cliente, queriam a mim, achando que, como deu o boom do primeiro ano, acharam que... enfim, passamos essa, né, e aí o restaurante, com muito trabalho, né, eu tinha um carrinho que eu ia na cidade pegar as pessoas que trabalhavam comigo, o gelo, o peixe, a bebida, o gás, carregava, à noite abastecia junto com a minha namorada, todo o restaurante, né? Sacrifício, restaurante é 24 horas, você abre um turno, mas você passa 24 horas trabalhando. E no outro dia com um sorriso imenso, atender todo mundo, sempre gostei de receber muito bem, então recebo amigo, cliente que vira amigo e vai embora, isso aí é uma coisa muito gostosa, para mim é um dos maiores valores também, como eu falei no início, pessoas, ver você, alguém feliz, é minha felicidade, né? Pisciano. Então... E a comida tem esse poder, né? Tem.
Tem esse poder. agrega, traz essa felicidade. Agrega, né? traz felicidade. Aciona aquela memória, Memória afetiva. Mexer com comida ao mesmo tempo que tem todo esse trabalho aí de 24 horas, mas tu consegue ter esses resultados. É partilha, né? Ela não partilha só o alimento, né? Partilha o bom papo, o amor, a felicidade, né? Partilha tudo. E foi dessa forma que a gente foi e terceiro ano do restaurante já estava assim bem movimentado, tinha crescido muito, saí fazendo uns bangalôs do lado, uns decks, perdão, né, colocando mesa e gente fechando evento, e aí eu aceitando evento que nunca ninguém aceitou, de fazer evento para 500 pessoas na beira da praia, sem estrutura, sem nada, cozinhar ao vivo para as pessoas, né, para lançamento de marcas de jet ski, lançamentos de... Eu me contratava para fazer esses eventos grandes. Aí veio casamento, aí veio confraternização. E eu faço, porque eu precisava naquele momento mostrar meu trabalho. Não que hoje eu não faço, eu faço. Mas hoje a gente vai com mais calma, né? E a idade vai pesando também, né? Eu corria na praia com caixa de gelo, de isopor, de peixe, de tudo. Hoje já não corre, né? Dói logo o ciático, dói dói a hérnia de disco, né? Dói tudo, né? Então, fizemos muita coisa pra gente mostrar esse trabalho que era legal, né? E obviamente muita gente esteve com a gente nesse processo, mas eu acredito que se não tivesse a força de vontade minha, não vai. Tem que ter muita garra, muita força de vontade, muito foco, abdicação. Abdiquei mão de aniversário de família, não dava, porque eu tinha que cozinhar, né? Hoje o pessoal fala aí, não cozinha mais não, cacete, eu passei 10 anos na cozinha em pé em frente do fogão, só isso. E o que tu cozinhavas nessa época? Não, eu já tinha um cardápio legal do restaurante. 90% peixe, né? Então eu faço peixe com várias formas, várias receitas nossas. Não só eles assados, com molho de castanha do Pará, que é o primeiro prato, que chama inclusive Casa do Saulo, que é um creme de castanha do Pará feito com o próprio leite da castanha. É uma maldade esse tipo de pergunta, porque uma hora dessa, vai né? dar meio-dia, né? Eu e a acho gente... isso extremamente maldoso. O que eu queria era assim, o que tu consideras, que prato tu consideras que é a tua grande obra de arte? Tem um que tu diz, caramba, aqui eu me superei. Então, acho que tecnicamente, Rita, não. Mas eu acho que dizer que o prato que hoje possa dizer historicamente ou emocionalmente, eu acho que é a valorização de todo mundo que está incluso no processo desse prato. Acho que é o meu melhor prato. É a verdade. É colocar muito ingrediente com história, né? E tecnicamente é o Casa do Saulo, sim. Foi o primeiro prato, foi uma coisa muito legal. Tem surubim, pirarucu. Tucunaré e pirarucu. Ele vai com creme de castanha do Pará. Que chato, hein? Isso é uma história que foi um pouco inspirado também no meu pai, que ele gostava de transformar coisas que ele tinha no momento, né? Ele era muito bom para isso, né? E tinha aquela castanha verde, né? Castanha fresca, eu fiz o cremezinho, tudo, né? E ele tinha muito isso. E de dizer que sempre, nenhum ingrediente que você vai fazer tem que ultrapassar o valor da proteína. Então é um creme bem suave, é um veloutézinho, uma coisa bem suave. Então assim, esse é um prato hoje carro-chefe da casa, um prato que eu realmente... Eu vou encontrar o Casa do Saulo em todas as tuas todas casas, as aqui em Belém. Encontrarei, por exemplo... É um dos únicos pratos que tem em todas as casas. Vou encontrar no Rio. No Museu do Amanhã? Vai encontrar no Museu do Amanhã. Vou encontrar no próximo empreendimento que vai ser Belterra? Vai. Então Esse prato vai estar em todos. Do Museu do Amanhã, né? É? Aqui vamos já para lá? Deu corte. Vamos, né? Saiu de Santarém, Carapanari. Carapanari. Veio para Belém. Isso. 2 empreendimentos em Belém. 2. Né? Danado. Né? Pegou um que também é um super cartão postal aqui pra gente. Super importante, né? E aí agora... para quem não conhece Belém, a Casa das 11 Janelas. A Casa das 11 Janelas. Histórica. Parada obrigatória. Obrigatória, cidade velha. Com certeza. Feliz Lusitânia. Todo um conceito, toda uma história. E a gente integrou nesse conceito. Mostrando o quê? A nossa arte, a nossa culinária paraense. Lá 100% comida paraense. Maravilha. 100%. E aí, surpreendentemente...
conseguiste manter todos esses empreendimentos, criaste novos durante a pandemia, né? Foi carpinteiro, foi pedreiro, construiu os bangalôs da selva. E aí agora tu vais abrir o restaurante num museu, que é um museu incrível no Rio de Janeiro, né? Num lugar também super importante, que é no Museu da Manhã, Casa do Saulo, no Museu da Manhã. E tem Belterra também. Como pensar essa logística, Saulo? Porque eu fico imaginando, gente, que loucura você ter um restaurante ali, próximo de Alter, você ter 2 em Belém, você vai ter um no Rio agora e você ainda vai ter um em Belterra. Como é essa logística? Já tem mais 2 já em produção aí. Que vocês Conta logo pra gente. São públicos diferentes, né? A pessoa que vai no Museu da Manhã é a mesma que vai para Belterra, será? Ou não, né? Então, são concepções diferentes? São concepções diferentes, mas eu acredito que são no mesmo intuito. O objetivo é o mesmo, né? Que é provar essa diversidade da Amazônia de uma forma de enredo, contado história. Então, acho que isso é muito bacana. Então, Casa do Saulo pegou esse conceito, 3 anos depois... Eu achei, Adelaide, que a gente estava faço parte de uma frente ambiental. Me preocupei muito com o volume de peixe que eu estava consumindo. E aí foi quando me deu o start de ir, que eu queria falar sobre isso para poder chegar no museu também. Que eu sentia a necessidade de entender, porque senão eu ia fechar o restaurante. Só que se eu fechasse, alguém ia vender esse peixe, essa quantidade de peixe. Então era melhor eu entender como vinha, de quem vinha, como estava pescando, se não era pesca predatória, se não era pesca criminosa. E aí eu fui conhecer os projetos, que já tinha as comunidades pesqueiras, tudo. Manejo. Né? Então a gente já existia, porém eu fui o meio da provocação. Provocar mais as instituições responsáveis, né? CMBio, Imaté, Embrapa, universidades, né? Para estar junto. E entendi feijão Santarém, pirarucu, cupuaçu nativo, taperebá nativo. Enfim, uma afinidade, uma leque de produtos. Punks, que eu tenho usado, né? Uma punk muito conhecida, que eu dei um start nela, que é a orelha de macaco. Que é maravilhosa, aquela saladinha com orelha de macaco. Né? O feijão Santarém também, né? Que a gente deu esse também. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fez isso aí, obviamente você tem um processo de inclusão de todo mundo que está no processo. Como eu falei no início. Quem pesca, quem cuida, quem traz, quem transforma, quem... Então isso se torna um trabalho sólido. E aí se dá as mãos. Então dá força de você abrir mais coisas, porque a logística é muito louca. Imagina eu mandar para o Rio peixe fresco, né? Pirarucu, tucupi, queijo do Marajó que eu estou levando. Tudo. 100% dos produtos mais pratos. Como é que isso funciona na prática? O tamanho desse isopor, gente. Teus fornecedores criam uma cadeia? Como é que que tamanho é esse isopor, hein? Porque a gente reconhece paraense em qualquer lugar do mundo carregando isopor. Eu fico imaginando o tamanho do isopor do Saulo, levando a comida paraense para os lugares. Eu brinco que a minha mala é branca, né? Isoporzão. Então, a gente montou um centro lá no Tapajós, que é um frigorífico nosso de peixe, que compramos das cooperativas, das famílias pesqueiras, todo mundo. Ele é manipulado só pelo meu pessoal, a gente não compra peixe que seja manipulado em outro lugar, manipulado pela gente, né? E aí embala nos pezinhos direitinho, embala a vácuo, tem todo o cuidado com... Porciona tudo já. Tudo porcionado. Todo o cuidado para poder mandar para as casas. E aí manda-se de isopor, aí a gente tem parcerias em empresas aéreas para que isso aconteça. Aí tem toda a parte de liberações, porém é muito complicado no Brasil, que tem gente que não sabe nem por onde começa algum outro produto, é muito artesanal, né? Aí a gente tem as transferências da matriz para as filiais, né? Aí tem pessoas que acompanham todo esse processo na qualidade, né? Para que tudo dê certo. Nem sempre dá certo. Liberações sanitárias, inclusive. Sim, fiscal e sanitárias. Aí, fiscal, tudo certo. As sanitárias ainda tem muito ruído entre os órgãos. IBAMA fala uma coisa, a CEF fala outra, a Depará fala outra,
o mapa, que é o Ministério, né, de fala outra, e a gente tem que ir meio que descobrindo tudo isso. Né? Porque, poxa, é um produto brasileiro, autêntico brasileiro, a gente quer que ele esteja no Brasil todo. Só isso que eu falo sempre. Cara, a gente só está fazendo um trabalho disso aqui. Muitas pessoas estão sendo beneficiadas. Porque muita gente diz assim, Saulo, tem coisas que não precisava dar escalonabilidade. Eu concordo. Mas tem coisas que precisam da escalonabilidade, que aquelas famílias precisam viver. Hoje, se vocês não sabem, 60% dos tucupi tirados das mandioca que vão fazer farinha joga no chão. Porque não tem escalonabilidade. Não tem ninguém vazando. Né? Tem agora a mandioca daqui de Belém, mas não tem volume ainda. A gente conversa muito sobre isso. Porque tem custo. A mandioca, a gente está falando da Joana. Da Joana. Filha, herdeira. Seu Paulo Martins. Né, do Paulo Martins. Que começou, Paulo Martins, salve o Paulo memória Martins. Dele, Memória. né? É bacana Sou falar. um cara que eu tenho um extremo respeito. Onde eu tô. Então, inclusive, o meu primeiro prêmio que eu ganhei em 2018 como melhor restaurante do Norte, eu dediquei ao seu Paulo Martins. Porque foi ele, afinal de contas, Lógico, que começou precursor. a construir essa Sim, ponte, né? A gente estava aqui muito isolado, né? Ele foi construindo. Nós essa temos ponte. hoje, né, pessoas, ícones nossos paraenses, seu Paulo Martins, né, família Castanho, seu próprio Chico, pai do Tiago Castanho, Felipe, né? Temos famílias maravilhosas hoje A aqui Daniela que fazem. Martins. A Daniela, tudo. Então, todo mundo faz parte desse processo. Todas né? as boieiras do nosso Vira As Peso, boieiras, todas- Diana, todas as meninas lá, pô, são maravilhosas. Mestre Ofi. Mestre sabe? Ofi, Porra, maravilhoso. fiz Bragantino, lógico, famoso. Bragantino, meu amigão, de cabeça sorta. Então, assim, pô, toda essa. São pessoas maravilhosas, né? Que a gente dá junto sempre, né? E a gente se dá super bem. Então, isso é legal. Quando a gente fala nessa cadeia de produção e etc., esse escalonamento também, eu vou dar uma aqui de advogada do diabo mais Bora. uma vez, né? Que Ela tem- veio aqui para isso. É isso. Que tem sempre aquela questão assim, agora que isso começou a fazer sucesso lá fora, vai começar a faltar aqui dentro. Ou vai E ficar aí, muito caro. Vai né? ficar muito caro e as famílias que tinham isso como base da alimentação não têm mais acesso. Vou dar o exemplo do açaí, por Açaí. exemplo, que está chegando a absurdos R$25 o litro do açaí. Então, como trabalhar isso? Porque também a gente fica orgulhoso de chegar num restaurante fora e ver, olha, tem tal coisa com creme de pupunha que até Obrigado. pouco tempo ninguém sabia o que era. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa problematização dessa questão. Como tu enxergas essa... Esse é um trabalho que a gente já faz também perante não só a universidade, as cooperativas e os sindicatos. Tem que ter realmente o equilíbrio. Tem que saber o que pode escalonar, o que não pode escalonar. Por exemplo, Vitória Régia. Não tem como escalonar. Esquece. Para. Se quiser, vai ter que ter a experiência lá no Jari, lá na Dulce. Acabou. Acabou. Não vou vender no meu restaurante nunca. Já falei para ela e para todo mundo. E aí, tu vai fazer um prato de Vitória Régia? Não. Não, porque ele não pode ser escalonado. De experiência em loco. Terroir. Né? Um terroir muito específico, muito delicado. Aviú. Aviú só dá 4 vezes no ano. Também. Eu só faço hoje no meu restaurante algumas amostras. Que é um croquete de aviú. Não dá para fazer um pratão, não sei o quê, porque é aquela época dele. Né? Então, assim, agora, tem produtos que dá. O açaí dá, mas foi essa corrida desenfreada, muito louca, tá? Mas nós temos muitos produtos que dá. Agora tem que ter esse controle sim, Rita. Você... Política pupunha, né? Palmito que de tá pupunha. bombando, Política que pública, dá né? Política pública. Para poder segurar Pra também segurar a onda. o mercado interno, para atender o mercado externo, depois que esse mercado interno também tá tranquilo. Ó, o nosso cacau, nosso chocolate da Sim. Amazônia. Todo mundo na história achou que era da Bahia. Não, ele começou na Amazônia, já ganhou prêmios na Europa, vários prêmios, amêndoas orgânicas maravilhosas. Falando em cacau, tá na hora do nosso... Esse cappuccino Cappuccino. maravilhoso que a Que dona bom, Joana então. trouxe pra gente. Pronto. Esse cappuccino é um oferecimento da Frida Store, que é a loja que veste a gente e é a nossa apoiadora. A gente tem que legal. apoiadores Não aqui. é? Que Pois bom, é, logo tá tem que vendo? ter. Chiquérrimas que elas Chiquérrimas, são. Ó, então vamos ver se... Prova aí, o senhor que é um... O senhor que inclusive tem um café caboclo. Bom, hein? Bom? Muito Ótimo. bom. Gosta sim. Muito Nota bom. 10, Joana. Nota Olha, 10 Saulo aí. deu nota 10 aí. Parabéns. Importante.
E Saulo, e foi a partir desse tipo de preocupação que tu tivesses sempre o produto, oferecer o melhor produto para o teu cliente, mas sempre preocupado com essa cadeia, por exemplo, que tu acabaste te envolvendo no manejo do pirarucu, que Foi. é em Pixuna do Tapará. Né? Fala dessa experiência de Pixuna do Tapará, de ir ali e encontrar essa coisa incrível. O Saulo, o pessoal já está vendo, quem está só ouvindo a gente, depois corre lá, ou nas nossas redes sociais, ou no YouTube, só para ver a tatuagem do Saulo. Ele tem uma tatuagem incrível aqui de um pirarucu, né? Esse Deus absoluto. Tanto quanto o nosso filhote também, mas são os dois grandes aqui, né, Saulo? E aí, fala dessa experiência lá de Pixuna. Quando eu conheci lá o manejo, me apaixonei muito, né? Principalmente pelo povo, né? Por um dos líderes da comunidade, que é o Alacide, que é um grande amigo meu, família de amigos meus. Então, eu cheguei com ele, fui entender, fui ouvir, e aí depois eu comecei a fazer as provocações. E percebi, Rita, olha outra coisa também, que os atravessadores pagavam muito mal eles. Aí eles não tinham condições nem de comprar novas malhadeiras, redes de pesca, manutenção de barco de pesca. Eu digo, não, tá tudo errado, né? Eu sei que não somos não, mas eu acho que se o mercado começa a ditar regra, as coisas melhoram. E aí eu falei, qual é a produção de vocês? O que vocês precisam? Comecei a entender nesses anos todos. Eu já estou há 11 anos lá com eles. Então, hoje, só em resumo, a gente fez com que o atravessador melhorasse o preço, porque eles entenderem que se eles não dessem condições de pesca e de vida, aquela comunidade acabava, eles iam para outra. Vai para outra, uma hora acaba. Uma hora acaba. Sistema totalmente predatório. Totalmente mesmo. predatório, criminoso e que era de superexploração. Superexploração, né? E aí não vinha um grano, não dava para viver. Só em resumo, hoje eles só pescam 4 meses no ano o pirarucu. 4 meses. Essa pesca, o pirarucu precisa ter o quê? 1,5 metro, pelo menos? 2 metros? 1,20 m e tem o peso e a medida, né? Tá. Peso e a medida. Ser bem rigoroso lá para poder garantir que a gente vai ter o pirarucu, por favor, anos a fio. Até numa filmagem minha, num documentário meu, tem um peixe pequeno, 1 metro de comprimento, mas porque ele se machucou, aí teve que tirar. Não ia deixar, senão ia ser morto pela piranha, essas coisas todas. Mas normalmente sim, tem o tamanho específico, peixe que não esteja com muito filho, que não esteja no momento de procriar, eles sabem tudo isso. O manejo é cuidar desse peixe in natura, na natureza. Mais ou menos a quantos quilos? 250 chega ao máximo, 250 quilos, né? Mas a média deles é 90, 100, Fabuloso, 120, né? 150 quilos. Mas chega a 250 fácil. Fácil. Fabuloso, né? Fabuloso. É o maior peixe de escama do mundo. É o pirarucu. Então, o Pixuna do Tapará é o segundo maior manejo de pirarucu do Brasil, né? Que o primeiro é Mamirauá, lá no Amazonas. E estão indo muito bem. E outras comunidades já estão se espelhando. Pô, também quero fazer isso. Como é que o cara pesca 4 meses no ano, o pirarucu, e a renda familiar ajuda para o ano inteiro? Foi essa organização que eles fizeram. Hoje nós compramos toda a pesca deles. Só que o que eu prometo? É o preço do mercado mais R$1 no quilo. Eu pago a mais. Saulo, e aí? Tu tá estragando o mercado? Tu tá, né, como o caboclo diz lá, avacalhando, inflacionando? Não. Nós estamos valorizando aquele tipo de cultura de pesca, que ainda é nova. A gente quer que mais comunidades ingressem nessa. Depois a gente pode ir normalizando. É por isso que o orgânico hoje, você vai numa feira orgânica, é mais caro. Pô, a pessoa tá lá, tirando o matinho na mão, tudo, ela dá mais trabalho do que tu pegar um flit lá e matar com veneno o que o bicho que vai lá. Então ela dá mais trabalho. Pirarucu dá mais trabalho de manejo, né? E essa valorização a gente joga também para frente, para que possam estar realmente todo mundo empenhado para chegar na ponta essa melhor forma de pagamento deles. Não é inflacionar. E com isso hoje a comunidade está feliz. Outras comunidades estão também começando a fazer o manejo. Olha que legal. E aí é um grande professor o pirarucu. O manejo do pirarucu, porque ele se estende para outros peixes e até para frutas, né? A fruta que a gente comprava, por exemplo, cupuaçu, mas é pouco, é nativo. Não, legal, continua com pouco, a gente valoriza um pouco mais o valor também. Entendeu? Porque é nativo. Você não vai
plantar em grande escala, sair devastando a floresta que já existe para plantar. Não, o cupuaçu e o cacau hoje descobriram que os melhores são os que estão dentro da floresta. Agora, isso tem impacto também no preço nos restaurantes. E aí a gente ouve muita gente daqui, não de fora, mas daqui, dizer, porque esses restaurantes que vendem comida daqui do Pará, por que são caros se o produto é nativo da região? Por tudo isso que eu falei. Pela essa valorização da cadeia. Nossa comida tem que ser, sim, valorizada e precificada. Não é a minha do restaurante. A nossa comida que eu falo, seja ela onde for, no Ver-o-Peso, seja onde for. Tem que ter acessibilidade? Tem. Concordo com isso também, tem que ter acessibilidade. Mas vamos lá. Também uma provocação, Rita. Hoje, no Brasil, o que mais tem, inclusive em Belém, são restaurantes orientais, italianos, e o nosso de comida? Cobram relativamente a mesma coisa. Até mais. É. Mais. Eu garanto que é mais. E os nossos? Comida paraense, cadê? E você tem, aqui eu acho que você tem comida paraense para todos os bolsos, não? Tem. De Acho que tem. qualidade para todos os bolsos. Tem né? sim. Você quer, vai comer uma maniçoba aqui, né? Ali na esquina, que a gente vai comer muito bem. Vai na fritada da Alzira. Total, amo. É isso. Maravilhosa. Porra, gente. Não é? Vai comer Desculpa um peixe a palavrão. incrível. Não, Mas tá é liberadíssimo, incrível. tá liberadíssimo. É incrível. Peixinho Farofa da dela é a Alzira, melhor farofa que eu já famoso. comi na minha vida. Sério. É A bom, farofa da Alzira. Saudade. Eu comi 2 cumbuca antes de chegar o peixe. Entendeu? Então tem para todos, tá? Agora, também tem que valorizar, porque a Alzira precisa se manter. Proteína do peixe, desculpa, tá caro. Né? O açaí tá caro. Na verdade, tá tudo caro. Tá? Então, uma coisa é precificação, mas outra é a valorização. E que eu falei que às vezes as duas estão ali no paralelo. Então, esse trabalho... Às vezes essa reclamação do preço tem a ver com a desvalorização, né? Tem. É isso que você está querendo dizer. De todo o trabalho. Tem, mas é porque ele chega não na... entendimento, né? Às vezes as pessoas também criticam, só acrescentar aí a esse pensamento da Rita, mas elas não conseguem entender a logística para determinado produto, ingrediente chegar no nosso prato, né? E aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de uma região gigante. Não é simples chegar aqui, né? Da pesca, seja o cupuaçu nativo, seja o cacau, não é simples chegar, processar para poder estar na nossa mesa. Eu só finalizar esse papinho com o filhote, né? O filhote tá caro, porque é o peixe que virou, né, a nossa estrela aqui de Belém é o filhote. Os grandes frigoríficos levam tudo. Como é que tu vai competir? É por isso. E a pesca cada vez mais difícil, aí já é mais pela distante. escalabilidade. Aí precisa de políticas públicas. Qual é o percentual que tem que ficar? Qual é o percentual que tem que sair? Regrar esses empreendimentos. E aí concordo plenamente. Vamos falar do Museu do Amanhã. Como vai ser Bora? o cardápio? Porque o amanhã para mim é hoje. Como vai ser o cardápio? É um cardápio de comida amazônica? Cardápio Casa do Saulo, sim. Numa versão que eu já vinha fazendo os testes aqui no Quinta de Pedras. Um pouco mais... Porque assim, Casa do Saulo Tapajós, praia, zona, aquela coisa de peixão na tábua, assado na folha de bananeira, aquela todo coisa... Todo o contexto da vista. Todo o contexto da vista. Famílias grandes que vão confraternizar o almoço, né? Aí 11 janelas. Já mudou um pouco, mas não deixa de ter grupos, está em frente ao Guajarazão, né? Poxa, mas já tendo os pratos um pouco mais formatados. Quinta de Pedras, um pouco mais casal, pessoa que se hospeda, que está um pouco só. Já comecei a fazer um prato um pouco mais individual, porém com a mesma pegada, tá? E eu fiz muitos eventos em São Paulo, que aí o pessoal dizia, pô, por que tu não faz esses pratos aqui? Porque vocês não vão comprar. Então é um pouquinho mais desses pratos, alguma coisa um pouco mais elaborada, porém não deixando de perder nada da nossa essência. Vou ter o pato no tucupi, sim. Uba. Lá vai ter o Casa do Saulo, vai ter o filhote no tucupi. Vamos ter um pouco da nossa maniçoba em forma de escondidinho, que é o que eu faço. Vamos ter o nosso queijo do Marajó, vai ter o feijão de Santarém, vai ter a piracaia
Entendeu, Pois é, Adelaide? Piracaia Tem é uma uma churrasqueira dentro do Museu da Manhã, eu Jura? coloquei, loucamente coloquei lá. Me permitiram isso. Se permitir, né? Calma lá, não vai fazer Saulo, tanta fumaça. Saulo, para quem não conhece, vamos falar da Piracaia. Piracaia é uma experiência fabulosa, Vamos. uma coisa que era super comum e em um determinado momento foi esquecida, É. acho que principalmente para quem mora na capital. E aí é muito legal quando a gente está na beira do rio e a gente tem a experiência da piracaia, né? Explica aí a piracaia. Qual é o segredo de uma boa piracaia? Bora. Ao pé da letra, pira peixe, caia fogo, né? Fogo, peixe no fogo na beira da praia. Só que é um ato cultural. A pessoa ir para a beira da praia, pescar, pegar o peixe, fazer o buraquinho, né? Fazer a grelha de pau verde, fazer o fogo, assar seu peixe com apenas sal, pimenta e farinha e cachaça, um bom violão e se tornar um entretenimento do caboclo amazônico, né? Aqui em Belém chamam de avoado, né? Que é o peixe assado na brasa. Porém, eu percebi, ouvindo das pessoas, que o avoado não tinha toda essa temática cultural mesmo da viola, do carimbó na beira d'água. E lá tinha muito isso, muito. Todas as famílias, desculpa, iam se divertir fazendo piracaia. Muito tempo atrás parou, porque começou a pessoas andarem na praia de carro, aí depois foi proibido, ficou com medo de violência, e hoje a gente resgatou isso. Né? Todo mundo faz esse movimento na cidade, eu fico muito feliz. E foi uma homenagem. O primeiro trabalho que eu fiz para divulgar foi com a Adelaide. Foi. Tu não lembra, Adelaide? Assim, de divulgação, o documentário chamado Piracaia. Foi. Direção do Felipe Cortez. Foi muito bacana aquele. Porque eu já batia naquela tecla, fiz um prato, né? Tentei replicar, e como eu faço hoje, dentro do meu restaurante, com todo cuidado, com todo carinho, a piracaia, né, servido numa tábua com a folha de bananeira. A tábua significa o remo, porque quando a gente vai para piracaia, a gente come o peixe em cima do remo. Então eu fiz uma tábua de madeirinha, tudo, uma folha de bananeira, o peixe assado. Qual o melhor peixe para essa piracaia? A ventrecha de pirarucu, que é a parte gorda, a barriga do peixe, né? A costela, o tambaqui, a posta de surubim também, a posta de filhote, fica muito boa, né? Então são peixes que eu vendo mais a piracaia, são esses peixes aí. Então assim, servido com uma cuia de farinha, uma cuia de arroz de chicória, uma cuia com vinagrete de feijão santarém, uma cuia com farofa de piracuí e uma banana da terra madura assada. Tá passando mal ali nos bastidores. Tem gente aí passando mal? Que maldade, o diretor tá infartando, o diretor é carioca, mas ele tá ali salivando loucamente. E essa piracaia vai estar no Rio de Janeiro, vai ser o meu maior desafio. A gente já está fazendo testes da churrasqueira lá, fazendo teste de como o peixe chega, como é que a gente vai fazer essa história toda. Mas vai tá. Esse é o meu desafio. Prometo aí, pessoal que for visitar lá o Museu da Manhã, Casa do Saulo, Museu da Manhã, vai ter. Piracaia. Saulo, tu te autodeclaras, e obviamente, por toda essa história, com ninguém duvida disso, que tu és um caboclo do Tapajós, e tu falas isso com muito orgulho, né? E a gente tá, obviamente, Tapajós, Amazônia, é inegável, assim, a importância que a gente tem essa região. A gente teve muito recentemente o Dia da Floresta, o Dia da Água. Tu moras muito perto de Alter do Chão, vocês passaram por um momento muito delicado, né, no finalzinho do ano passado, em Alter do Chão, e que aquelas águas lindas daquelas praias sensacionais ficaram barrentas. Como é que tu percebe agora esse momento que a gente está para a nossa região, para vocês do Tapajós, os desafios que a gente tem, amigo, para a gente ter essa região preservada com todas essas delícias, com todos esses encantos, com todas essas maravilhas que a gente acaba levando para fora. Mas como a gente ter certeza que isso vai ter o mínimo aqui de segurança e proteção? Essa pergunta é bem dolorida, né? Então, isso é uma luta. Muita gente, infelizmente, se declinou para uma briga muito mais política em vez de se prender realmente ao viés de proteção realmente da verdade. Então, para quem é de lá, nascido, sabe, muita gente, todo inverno ela fica turva, mas não barrenta, né? E foi comprovado agora com os estudos da Polícia Federal, do IBAMA, ICMBio, que foi todo um descarrego de dejetos de barro do garimpo ilegal, tá?
esse nome tem que ser dito ilegal, tá, gente? Que tem o legalizado, que está fazendo o seu trabalho direito. Todo mundo que é legalizado, não existe certo ou errado, tá, gente? Não existe, quer dizer, o proibido e o... Existe o que está fora da lei, o que não tem projeto. É isso, esse é o errado. E o certo é aquele que se enquadra dentro das legalidades, tá? Então foi comprovado, isso não sou eu que estou falando, nem a população. É instituições, a universidade, né? Todos os estudos apontaram que foi sim. Então, tem que falar, tem que se colocar a voz, se empoderar, inclusive, disso, tá, Adelaide? Obrigado por abrir esse espaço. Porque o brasileiro ele só fecha a porta depois que o ladrão entrou, né? Então a gente vem falando há muito tempo, como tem gente que diz, mas existe há 300 anos. Sim, existe. Mas o ilegal pesado chegou há muito tempo. E hoje tem a tecnologia, né? Grandes escavadeiras que cavam, elas alargam um braço de rio até 11 metros para dentro por dia. É muita coisa, né? É muita coisa. E Tapajós é um gigante, mas todo gigante adormece, né? Todo gigante sofre suas feridas. E ele está sofrendo nesse momento, né? O governo está, sim, agora empenhado, mas é uma luta muito grande, porque é o capitalismo que fala mais alto, né? Ele banca muita gente, ele banca muitas classes para cima, né? Inclusive políticas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. A gente está expondo, né? Que bom que as pessoas estão fazendo estudos, que apareceu, veio à tona, e a gente espera, sim, Adelaide, que seja resolvido, que parem um pouco mais, que o Tapajós se volte ao normal. Fora isso, desse barranco, cair desse barro todo no rio, tem a questão do mercúrio, né? Então, que é outro fator também muito crítico. Principalmente com as populações indígenas, que são muito numerosas. Tu tens um irmão médico, Eric, que faz um trabalho incrível de saúde, que inclusive vai ser nosso entrevistado em um determinado momento. Doutor Eric, venha para cá, ou melhor, nos convide para a gente fazer essa entrevista aí com o senhor. O trabalho dele é muito importante para todo mundo. Inclusive, ele sofre retaliações grandes e que eu sempre digo, gente, tem que ter o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. É igual o pirarucu. Legal, vender muito vamos, mas tem que ter muito também. E o Tapajós na minha opinião, espero não ser cancelada por esta declaração, o Tapajós é, na minha opinião, o rio mais bonito do mundo. Eu acho ele fabuloso. Eu morei em Itaituba, então sim, olha que bacana. Carinho imenso. Rita. E tu falaste da cheia, né? Do período das cheias e do verão amazônico. Para quem talvez não conheça a região, fique meio... Mas, assim, tem praias inteiras que desaparecem nas cheias, como, por exemplo, a Praia do Sapo, lá em Itaituba, que era no meio do Tapajós. No meio do Tapajós, E nas cheias ela simplesmente desaparece. Então, no verão, a gente ficava esperando julho desesperadamente para ir para a Praia do Sapo. Que é linda. Então, é uma coisa... Cachoeiras maravilhosas, né? São Luís, tudo ali para cima. Então, esse movimento do rio que te dá coisas em determinados momentos... e outras coisas em outro, né? Porque esse movimento é muito importante, isso tem que ser preservado, digamos assim, essa dinâmica do rio precisa ser preservada, porque senão a gente perde tudo. Esse é o grande desafio do ser humano como um todo, que é esse equilíbrio entre essa corrida voraz e o equilíbrio de manter a preservação. Até onde ir? Até onde não ir. Infelizmente, muita gente empresas grandes, muito frias, só razão, né? Não tem emoção, né? E aí fica difícil. Mas a gente tem feito essa luta, tem colocado isso à tona, tem usado a voz, sim. Que alguém tem que dar a cara a tapa, mesmo com todas as retaliações que a gente tem recebido. Se não for a gente, vai ser alguém. Isso vai existir sempre. Assim como vai ser o lado deles, vai existir. Só que o importante é ter diálogo, né? O mínimo que seja, para entrar num denominador comum. Então a gente espera preparado para essa interlocução. Né? Nós daqui da região. Sim, principalmente. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, que vocês têm, que é a voz. A gente tem que se empoderar da voz. Tem que falar, tem que discutir, mas uma boa discussão, não a violenta, não a violência, sabe? Vamos conversar, né? O diálogo sempre foi a saída para tudo, para tudo. A gente está vendo agora essa guerra que está acontecendo, falta de diálogo, ninguém fala.
Só guerrilha. Diálogo, gente. Diálogo é a grande saída, né? E por falar no Eric, né? Ontem ele foi homenageado pelo Papa, né? O trabalho Sim, dele foi é abençoado verdade, pelo vi no Papa, né? Que Instagram, legal, né? ele Viu? citando, O trabalho é que ele fez na verdade. Amazônia, faz na Amazônia, né? Isso é muito bacana. Maravilhoso. Tô orgulho dos meus irmãos, da minha família. Puxa vida, sou... Doutor Eric está Então, super aqui no nosso radar. Viu? vamos. Saulo, nada melhor do que dialogar e confraternizar com uma boa comida, né, amigo? Com uma boa comida, Com uma boa comida, vamos chamar para uma mesa, vamos conversar, vamos entrar num denominador comum aí, É vamos mais com uma boa fácil comida. entrar ali no acordo, Bem melhor comendo aí. valorizar essa floresta em pé, essa flona do Tapajós. Com certeza. Ali. A flona tá em Belterra. A flona tá em Belterra, Em Belterra, que antes... Daqui a pouco a gente vai encerrar essa conversa. O Saulo tá... Ele chegou anteontem de viagem, já viaja amanhã, né? Porque, obviamente, tem essa agenda louquérrima também. Em Belterra, tu vais fazer o quê? Um restaurante escola? Qual a ideia? Restaurante... Eu tô dentro de um projeto grande que chama-se MUCA, Museu de Ciência da Amazônia. O museu tá pronto. Vai ter vários laboratórios, salas de exposição, auditório. E é como se fosse um cooperativismo de muitas empresas, tá? MUCA é o principal, que é o museu. Tá lá o Butantan com parte de pesquisa, BNDES é o fundo que também está numa participação, o governo do estado também comprou a ideia maravilhosamente, através do governador, ele gostou da ideia e está lá conosco. Úrsula foi visitar, ficou enlouquecida, porque assim, é um projeto para entregar para a cidade de Belterra. São os jovens que vão tomar conta do projeto. Formação e capacitação são dos jovens. A geração de emprego e renda com sustentabilidade são dos moradores de lá. E eu não ia fazer diferente com um restaurante. Como eu também sou de lá, então, não, vamos fazer um restaurante escola. Vamos formar pessoas que queiram. E com isso já veio, inclusive, a escola, Le Cordon Bleu, né, já está com a gente para fazer um bem bolado para a gente estar junto também nessa parte técnica da escola. Provocamos as universidades, Sebrae, todas essas instituições que podem estar dando apoio. É incrível, Aí vai ter a parte hoteleira, vai ter a parte de passeios. Então é turismo científico também, que vão vir ver o Butantan pegar as cobras para tirar o soro, tirar o veneno para fazer o soro. Fazer em Jamaraquá, tudo. E eu acho que é isso, sabe, Adelaide, Rita? A gente precisa ter esse equilíbrio. Os caras que estão explorando lá a parte de campos, com soja, o garimpo, tem que ter isso aqui também, porque isso ajuda no negócio deles, mas tem que ter equilíbrio. Eu acho que cada um no seu quadrado. Acho que todo mundo vai longe, mas tem que ter esse entendimento. Saulo, essa é a nossa luta. Quem está costurando, né? Já que a gente está falando do armarinho, mas aí a Vamos. gente está falando de um cozinheiro. Quem é que está cozinhando boas ideias quando a gente está falando de cultura alimentar, e a gente está falando de comida, e a gente está falando de empreendimentos? Além de ti, obviamente, quem também está costurando, que tu já viste aí experiências que tu falaste, olha, isso é sensacional e super vale a pena replicar. Aqui no Pará? Onde tu Não, quiseres. Brasil todo? Putz, tem várias pessoas fazendo trabalhos bonitos aí. Escolhe uma. Uma? Putz. Bom, tinha uma queridona minha, que é uma professora, inclusive, ela não tem um restaurante, mas ela tem um movimento, né, que são de punks, que é a Neide Rigo. Ela tem um trabalho brilhante, né, de pesquisa, né, de plantas alimentícias não convencionais. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Ela fica numa cidade de São Paulo chamada Piracaia. Olha aí, que legal, né? Ela é uma queridona, tudo, tem um movimento grande, né? Aqui já está crescendo também bastante, né? Esse movimento das Sim, punks, tá, a UFOPA tem trabalho, a Universidade Federal do Amazonas também. Também. Aqui de Belém, uma pessoa que, poxa vida, é muito legal ver também o esforço, que não está sendo fácil para ela. Imagina embalar e deixar o nosso produto, né, numa prateleira, que é a Joana Martins, né, através do Mandioca. Parabenzaço para minha amigona, irmã mesmo, eu gosto dela, tudo. E tem esse trabalho, tem que apoiar, e a gente tem que apoiar, entendeu? Que é um produto, uma grife nossa, um movimento, né, legal também que ela tem feito, indo nos produtores, envolvendo a galera e fazendo com que eles também se eleve o nível de produção. Isso é legal. Não é deixar de ser artesanal, mas sim um artesanal dentro das especificações que precisa para poder ir para fora. Que nem Minas Gerais fez, né, através dos queijos de Minas, para serem
identificados, fazer identificação geográfica dos nossos produtos também, né? E nós acabamos de ter, né? Do queijo Sim. e da farinha de Bragança. Sim, do queijo e da farinha de Graças a Bragança. Deus, e precisamos- Tem mais alguns produtos lá na linha já. Na O feijão de linha, Santarém, pirarucu defumado, piracuí de prainha, tá tudo lá. Uma hora sai. Maravilha. Vai. E, Saulo, e quem merece umas agulhadas? Quem não está fazendo o dever de casa, amigo? Ou agulhadas ou espetada. Não precisa se dizer, não nomina, mas aí que movimento de repente não está fazendo o dever de casa com relação à política pública, à cultura alimentar, a investir nessa floresta e tudo isso que a gente tem nos nossos rios? Ontem eu falei, né? Eu acho que tem muito, na minha área mesmo, tem muito chefe hipócrita, entendeu? Que fala, mas não fala da Amazônia e Brasil afora, mas nunca nem veio aqui. Não sabe a realidade do nosso caboclo. Tem que vir. Eu falo pra eles, vem aqui. Inclusive tem um Cozinha Tapajós. Se tu não quiser ter custo, Cozinha Tapajós banca tua viagem, tua estadia e tua imersão. Né? E já trouxe muitos. Trouxe vários, né? Olha aí, Tu foi uma boa sentes que espetada está essa. havendo já que está havendo por algum Não tá vendo, não. já- Ela existe há um tempão, Rita. Desculpa te cortar. E isso é uma briga minha. E falo pra eles mesmo. Tem muitos. E muitos estão até de coração muito aberto. Isso é legal. Acho que foi por falta de... Acho que modinha, sabe? De querer ficar dando, né, entrevistinha lá, dizendo que conhece a Amazônia, que usa produto da Amazônia, mas nunca nem veio aqui, nunca nem pisou aqui, não teve uma imersão, não conhece o caboclo, nunca deu abraço. E o caboclo nosso não precisa de dinheiro, não. Ele precisa só de valorização. Precisa de um abraço e dizer, o seu produto é foda. Entendeu? Então, assim, até o meu amigo Thiago. O Thiago tá fazendo também um trabalho legal de redes sociais, de internet, de youtuber, sabe? Maravilhoso. A pessoa, mas não tá gestando. Mas ele tá fazendo um trabalho muito legal de valorização, de divulgação. Sim. Pesquisa. Porque isso abre caminhos Pesquisa para outros, né? né? Tem comida melhor que a nossa? O dele é o contrário. O dele, as pessoas têm que se inspirar nele, quem não estiver fazendo nada. Que ele tá fazendo, entendeu? Então pode fazer. Se tu não quer ter um restaurante que é outra história, faz um trabalho de pesquisa, valoriza, divulga. Divulga, isso é Divulga, super que é a importante. divulgação, é o Você nosso falou do trabalho. Thiago Castanho e Do do Thiago canal Castanho. que ele tá fazendo junto com o Thiago Pelais, que é muito bacana. Porra, maravilhoso o Saulo, trabalho tem dele. comida melhor que a nossa? Não. Não, Nem chega perto, não né? tem. Tem comidas gostosas por aí também, muita comida. Eu gosto de comer. Mas igual a nossa, não. Né? Eu levei hoje uma das maiores hoje pessoas influentes em dizer quem são os melhores restaurantes do mundo. Levei, fiz uma piracaia e ela disse, eu nunca comi um peixe tão gostoso, tão bem feito. Porque é natural, você pega o peixe, sabe? Sal e limão e brasa. Tem coisa melhor do que a coisa natural? A coisa fresca? Não tem, e a gente tem acesso a isso. Há muito alimento fresco, natural. Nossos peixes de rio são maravilhosos. Nós temos mais de 3.000 espécies de peixes comestíveis. A gente exagera nos temperos? Isso é uma coisa que eu ouço muito. Então, isso aí é um bom questionamento, tá? Mas se a gente pegar a essência da nossa cozinha mesmo paraense, não. É porque os nossos aromas são bem marcantes. Nós temos o nosso coentro, a nossa chicória. A chicória, como erva, ela só tem aqui, né? Então, para lá não tem. Para lá a chicória é diferente. Então, a nossa chicória é muito marcante. Nossos gostos são marcantes. O tucupi. Então, não é que seja tempero, é que nossos sabores são fortes e marcantes, né? Então, isso é maravilhoso. Pô, você pega um peixinho frito ali no Ver-o-Peso e comer com açaí, putz, aquilo lá explode na tua boca. Não tem Açaí com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar pro salgado e com açúcar como sobremesa. Eu lá no Tapajós eu como muito com açúcar. Sou dessas. Na verdade, é a única coisa ainda que eu adoço um pouco, né? Que eu não adoço mais nada, não como açúcar. Mas quando eu quero açaí como sobremesa, com uma farinha tapioca, eu adoço um pouco, ou coloco mel. Mas, se for com comida, tem que ser sem açúcar. Eu como das duas formas, né? E é muito lindo isso. E uma coisa que é legal, Rita, é o seguinte. Outro dia ficaram falando, né, pra mim. Melhor açaí, falando de tal. Melhor tapioca, não sei de onde. Melhor peixe, não sei o quê. Melhor farinha. Ah, porque é de Bragança. Não, lá de Tapajós, não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. O pessoal brigando. Eu falei, gente, para. Tá tudo dentro do Pará. Tudo nosso. Olha que bacana, né? Tudo nosso. Tudo nosso. Tudo gostoso e tudo nosso, tudo original, tudo lindo. Sabe, os derivados da mandioca aí. Tá, goma... tanta coisa, né? Tarubá, que agora
ter que te falar, né? Eu sou um dos 5 embaixadores do Brasil agora para representar o Brasil fora, no mundo inteiro, pelo Itamaraty. Olha, arrasou. Eu represento o Muito bom. Norte, Parabéns. Morena Leite o Nordeste, Janaína Rueda o Sudeste, Manu Bufaro o Sul e o Paulo Machado o Centro-Oeste. Nosso trabalho vai ser divulgar a nossa culinária brasileira, porque em todo lugar do mundo tem todas as culinárias e não tem as casas brasileiras, e vai ter. Nós vamos divulgar isso no mundo inteiro, né, através do Itamaraty, e a mandioca é o nosso grande carro-chefe. Olha, é uma pena que a gente não tem aqui o tarubazinho, né? Pois não é? Agora, Um tarubá, né? Pra dar uma pra poder brindar. fermentadinho, brindar, tomar pra uma, poder essa brindar. bebida. Mas vamos brindar. Vamos brindar aqui. com a nossa água aqui nessa caneca. Vai Muito ficar legal, Damarinha, presente gostei. seu. Oh, presente que bacana. seu, Vou levar do pendurado na armário. minha calça. Olha, gosto assim, vai combinar com esse look aí. Saulo, muito obrigada por essa conversa. Foi, né? Eu ia perguntar só a última pergunta. Teu prato predileto? Esse Tem não era um? pro nosso quiz? Não vai ter Pro quiz. Isso não, ele vai responder isso. Não, ele vai responder isso. No Conteúdo pum, 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 exclusivo. pum, pum. Conteúdo exclusivo para as redes sociais. Então, viu, vou dona falar Rita? no quiz. Vai falar no quiz. Tá bom. Vai falar Beleza, no Rita? Beleza. Gente, obrigado. Que mulheres lindas, né? Cheia de energia. Isso é muito bom. Que esse bate-papo eu ficaria o dia todo e eu esquecia do resto da agenda toda. Fácil. A gente Saulo, também. Caboclo do Tapajós. Tem uma... Opa, peraí que chegou agora. É uma questão que está desde o início, tá? A gente precisa deixar claro o sobrenome do Saulo Confederado, que tipo, ele não é Olha É verdade. só, nada como um assessor de imprensa, querido. Eu levo porrada. Médici lembrou aqui, ele anotou tudo. Ele disse: sabe aquela pergunta que a Rita fez no início? O Saulo não respondeu, ele vai responder agora para finalizar. Vai, Saulo. O nome vem sim de uma herança confederada, mas nós não somos. Então esse foi um grande polêmico ultimamente, porque a família minha, meus ancestrais que ficaram na Amazônia, mudaram totalmente de percepção de vida, respeitando a Amazônia, respeitando as pessoas, não ao escravagismo, né? E inclusive meu avô casou com uma indígena. Então assim, e com eles aprendi, né? E a gente ouvia muito quando criança, eu e meus irmãos, que a Amazônia foi a terra que os recebeu de braços abertos. Eles amavam a Amazônia, nós amamos a Amazônia e a Amazônia é minha terra. Eu só tenho esse sobrenome, porém, a minha vida toda foi na Amazônia. Meus pais já nasceram na Amazônia e é esse o respeito que a gente tem. Caboclo do Tapajós. Caboclo do Tapajós. Filho da Dona Selva. Filho da Dona Selva. Beijo pra senhora. Muito obrigada, isso. Saulo. Super Valeu, pela Ade. entrevista. Olha, Obrigado. super obrigada para você que ficou aqui, assistiu toda essa entrevista ou nos ouviu. Muito obrigada pelas visualizações. O Armarinho agora, o nosso expediente encerrou. Vai todo mundo almoçar, querido, porque nós somos filhos também desta terra maravilhosa. Não é isso, Rita Eu só Soares? vou agradecer novamente aos nossos super parceiros, a Freda Store e ao Núcleo de Conexões na Figueiredo, que recebe a gente com todo carinho. E olha, curtam, compartilhem, acione o sininho, porque é isso que leva o nosso conteúdo mais longe. Obrigada pela audiência. Tchau. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Valeu, seu menino. Muito obrigada. Maravilha. Boa.